Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias que aconteceram no Venture Capital ao longo da semana aqui do nosso ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Amuri Pinho, eu sou fundador do Investidores VC e toda semana a gente traz notícias frescas para você acompanhar tudo o que acontece aqui em volta desse ecossistema, startups, investimentos, notícias e tecnologia. Estão comigo Guilherme Irata e Cauê Calas e sempre ela, Ana Flávia, nossa head de conteúdo e curadora aqui do podcast. Bom dia, minha. Bom dia, Muri. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito bom ter você de volta. Ficamos 2 semanas aí sem amor, estamos de volta no seu dia. Ouvintes, hoje dia 12 de setembro, aniversário do nosso presida. Parabéns pra mim, assim, mas a partir de agora eu quero decretar que todo dia 12 é feriado. Talvez não pra vocês, mas pra mim será. É isso aí, não deixe de comentar e mandar o seu parabéns aqui nos comentários. Estamos de volta para mais uma semana aí de notícias e com muitas notícias boas. E temos recordes essa semana aqui no nosso Venture Capital. Fica com a gente até o final para você não perder nada dessas notícias. Agora são 8 horas e 19 minutos. Repita. 8 horas e 19. O Big Deals, edição aniversário do Presida, está no ar. E a gente já vai começar as notícias dessa semana com notícia especial aqui para nós, investidores VC. Fica com a gente, matéria é Fintech do Startup, da jornalista Thiago Souza. Hubify levanta 1,8 milhão de reais para ampliar a atuação e desenvolver soluções em AI. A Hubify, uma fintech, conseguiu um aporte de 1,8 milhão de reais liderada pelo Investidores VC, olha só, começamos com captação aqui nossa essa semana. O modelo da Hubify, para quem não conhece, se destaca pela combinação de automação e apoio consultivo, que proporciona para corretores e consultores otimizar a relação ali de seus clientes através de serviços financeiros. Agora, com a rodada completada aí de captação, a Hubify pretende acelerar o seu crescimento tecnológico e geográfico, tá? Planeja criar ferramentas baseadas em AI, como assistentes virtuais para esse suporte comercial, pontuação automática nas operações e integrações via API com novas instituições financeiras. A Hubify foi um investimento que a gente fez porque fazia muito tempo que a gente não fazia nada relacionado ao financeiro. A gente gosta muito desse setor, né? De PropTech e de Construtechs. E a gente sabe o quanto que o Brasil, mesmo com a sua inflação e com as suas intempéries comerciais, consegue ter nesse setor imobiliário sempre uma elasticidade muito saudável. E aí, o que a gente analisou na Hubify é o que eles fazem uma coisa muito legal. Se eu ajudo você a fazer mais negócios, oferecendo crédito, etc., você vai conseguir vender mais imóveis, facilitar vidas imobiliárias, conseguir fazer negócios acontecerem. Isso para a gente é uma espécie de um mecanismo empoderador de crédito e a gente fala sempre disso aqui no Big Deals. Então, da mesma forma que a gente fala, tá todo mundo virando banco, tá todo mundo fintechizando, a gente decidiu colocar o nosso pezinho, a Hubify. É a nossa aposta nesse setor de crédito multiconectado com vários players, né, que oferecem esses créditos para cada situação e eles com baita tecnologia e um time de atendimento conseguem entregar isso para esse mercado. Muito legal estar comentando a notícia deles aqui, a primeira do Big Deal de hoje. E como é startup investida nossa, a gente tem depoimento. Então a gente conversou aí com o João Leal, CEO aí da Hubify, para contar um pouquinho para vocês de como é que foi a captação. Ouçam aí. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o João Leal, CEO da Hubify, passando aqui nesse podcast para agradecer a todo o time da IVC e a todos os nossos investidores. A gente acabou de passar por uma fase muito especial. Concluímos nossa rodada de captação e foi um processo cheio de desafios, mas também muito rico para todos nós fundadores da Hubify. E não teria acontecido sem um apoio incrível de todo o time da IVC e de vocês, nossos investidores. Queria aproveitar esse espaço aqui para agradecer de coração a todos eles e também ao time da Hubify, que faz tudo isso acontecer no dia a dia. Esse capital vai dar ainda mais força para a gente acelerar, investir em tecnologia e seguir conectando escritórios imobiliários para enriquecer a vida de seus clientes, que é o propósito da Hubify. E é claro, quem quiser acompanhar mais de perto essa jornada, é só seguir a Hubify no LinkedIn e no Instagram. E mais uma vez, muito obrigado, gente, e um ótimo podcast para todos vocês e um ótimo dia. E nós seguimos matéria de fintech, dessa vez com o neofeed do jornalista Ralph Manzoni Jr. Homem levanta 855 milhões de reais, a maior
rodada de 2025. Uau! A OMI concluiu uma rodada de financiamento significativa, levantando 855 milhões de reais, tornando-se o maior aporte feito em uma startup brasileira em 2025. Liderada pela Partners Group, esse investimento teve caráter principalmente secundário. Eu gosto, hein? Oferecendo uma saída parcial aos investidores anteriores, como SoftBank e Tencent. O modelo de negócio da OMI centraliza-se na oferta de software de gestão online para pequenas e médias empresas, PMEs, que a gente sempre fala, com um ARR robusto de 600 milhões de reais e crescimento anual entre 30% a 40%, a empresa demonstra forte tração no mercado ao processar, pasmem, 35 bilhões de reais mensais em notas fiscais. Deve ser maior que muito país, tá? Pós-investimento, a OMI planeja alavancar inteligência artificial para funções via WhatsApp e explorar reformas tributárias que forcem digitalização nos modelos tradicionais das PMEs. Outras estratégias incluem expansão da base para 1 milhão de clientes até 2031. Estou chocado. Loucura essa captação, né? A gente tem comentado aí, até na semana passada aí no Big Deals, a gente comentou aí de rodadas de AI que batem na casa dos bilhões, e a gente estava falando aí de recordes, mas as fintechs não estão muito para trás, não, e muito interessante ver isso dentro do mercado brasileiro, né? É um valor, pensa, 855, o que você faria, Muri, com 855 milhões de reais? Gente, eu tô vendo aqui, olha, poxa, SoftBank e Tencent estão botando mais um dinheirinho, não que faça muita diferença para eles, mas que secundária redondinha, hein, gente? Que coisa deliciosa. Você falar, e aí, fizemos um investimento, tá indo muito bem, crescendo, tendo 40%, e agora? Não, agora a gente vai fazer uma secundária de 855 milhões. Só para completar o caixa, um pouquinho. A secundária é quase um unicórnio brasileiro aqui. Interessante aqui, né, um dos cofundadores, né, o Marcelo Lombardi, que é um dos cofundadores da OMI, ele diz, né, que o mais simbólico dessa rodada é que ninguém está saindo. Óbvio, né, todos os investidores anteriores estão dobrando a aposta. Isso mostra aí a confiança no prazo, aí, no plano de longo prazo que a OMI está desenhando aí. E é o que a gente tem falado, né, fintech é um mercado aquecido, a gente inclusive comentou aí no começo de Hubify. E temos falando, né, tá aí com certeza nos nossos top 10 aí de segmentos do ano, fintech tem crescido, é um mercado com potencial, e agora com a OMI aí com bastante dinheiro em caixa para continuar nesse mercado. E falando em fintech, a gente continua aí dentro desse segmento, matéria do Startups, do jornalista Leandro Miguel Souza. Vivo Ventures fez o seu maior aporte até hoje, 35 milhões de reais no Asas. Olha aí, a gente vai falando de recordes essa semana. A Vivo Ventures, que é o braço de capital de risco da Vivo, fez um investimento estratégico de 35 milhões de reais na fintech catarinense Asas. Esse é o maior cheque já emitido pelo fundo corporativo, e a parceria visa expandir a atuação das empresas por meio de oferta integrada de produtos e serviços financeiros aos mais de 220 mil clientes da Asas e das pequenas e médias empresas que são clientes da Vivo. O modelo de negócio da Asas, né, para quem não conhece, faz a gestão financeira digital das PMEs, permitindo antecipação de recebíveis via fundos, como o recente FDIC aí de 100 milhões de reais. Agora, pós-investimento, o plano é alavancar a sinergia entre as soluções tecnológicas do Asas e os recursos da Vivo para promover esse crescimento no mercado brasileiro. A gente tem um desafio aí, né? Porque se a gente for pensar na telecomunicação e nas empresas de telefonia, lá atrás elas estavam dentro da casa da gente, né? Então elas tinham um telefone, elas tinham um celular. Eu lembro de como isso era presente, você tinha que ter. Aí depois passaram a controlar também a parte da TV. E elas estavam ali oferecendo a TV e você, de certa forma, tinha uma parte do seu budget para a telecomunicação. Mas aí veio o 4G, o 5G, as coisas foram mudando. O jeito como a gente consome conteúdo, Netflix, Prime, Google, Shopify, e aí começou, Spotify, e aí começou a perder um pouco o sentido de você ter ou a parabólica, ou a net, ou a Claro TV, e aquilo ficou aquela coisa que os nossos pais têm, né? Mas que a gente não vai mais pagar. E aí no final do dia, tudo que você usava na telefonia, que era SMS, ligar e etc., foi perdendo valor. E a única coisa que importa hoje é o dado. Então, se a gente for pensar na telefonia em si, o que ela tem hoje? Ela tem antenas que te conectam à internet. E ela te vende um plano de dados. Esse é o negócio. Só que isso é commodity.
Então, você já não consegue mais diferenciar. Venha para a Vivo, é muito melhor. Venha para a Claro, ela é muito melhor. Porque agora até as coberturas estão ficando meio parecidas. O preço também disso já não... Então, cara, eles precisam se diferenciar. Essa matéria é sobre isso. Eu estou puxando uma análise diferente aqui, estou dando uma trucada na Stephanie Tondo, porque, obviamente, ela fez uma cobertura muito... Desculpa, a Stephanie Tondo é a próxima matéria. Leandro Miguel. Do Leandro Miguel, porque ele fez uma cobertura da matéria, mas eu estou olhando para uma outra ótica aqui. Eu estou olhando para uma ótica de que essa talvez seja um caminho da Vivo, né? Ela precisa ser sócia usando o maior ativo que ela tem, que é uma presença nacional, pontos de venda. Não dá para negar que a Vivo tem isso, né? Vários shoppings, etc. Total. Então, eles têm loja, têm ponto de venda, têm antena e têm dados para oferecer para essa galera. Eu não acho que a gente vai ficar sem operadora de celular. Eu acho que essa é uma coisa que a gente vai ter que continuar mantendo pelos próximos anos. Mas estar sendo sócio dessas empresas, para mim, é justamente ela deixar de ser a commodity e querer ser uma empresa multi-investidora, né? Uma holding de tecnologia e de fornecimento de informação e dados. Para mim é isso. Então, assim, legal ver essa movimentação, porque a Vivo, de todas, é a mais ativa no nosso mercado de investimento de startups. É ela que realmente tem esse histórico de investir em inovação startupeira no Brasil. E até o Muri comentando que essa semana, não sei se você viu, que a Claro fez parceria para oferecer o GPT Plus agora para os clientes. Eu sou cliente TIM, recebi essa semana uma mensagem de um curso do Gemini que a TIM está oferecendo para os clientes gratuito. Então tem esse movimento também do... Tem isso que você falou, não é mais só o serviço ali, mas o que é o diferencial, né? Você tem os pacotes que você assina ali e ganha você escolhe Netflix, você escolhe 4, 5 opções ali de premium para você também ter. Então, realmente, não é mais hoje o plano em si de celular. Né? E se ele tirar isso, talvez você fale, por que eu tô nela? Até porque agora o Nubank tem um plano de celular, né? Olha, você me lembrou de mais uma agora. Quando você vai no voo da Latam, tem lá, clientes TIM, podem acessar a internet. Cara, eu tenho certeza que tem gente que fala, ai, que bom que eu sou cliente TIM nessa hora. Porque é muito bom você ter uma internetzinha no voo para quem voa muito, entendeu? Então, assim, tem umas sacadinhas que realmente você fideliza o usuário com isso e eles estão encontrando os caminhos, né? Antigamente não tinha, era só aquele assim, nosso marketplace de descontos, drogaria, iFood, isso aí todo lugar tem, mas tem uns diferenciais que fazem muito sentido. A gente segue aqui de matéria de inovação e tecnologia do Startups, agora sim da Stephanie Tondo. O Brasil tem 3 bilhões de dólares em dry powder para investimentos em startups. O estudo Atlântico revela um mercado renovado na América Latina, especialmente no Brasil, onde o capital disponível é avultado. Com cerca de 3 bilhões de dólares captados e prontos para investimento, as startups brasileiras têm oportunidade de escalar com fundos locais antes mesmo de considerar investidores internacionais. Empresas emergentes, especialmente aquelas que dependem de tecnologia como inteligência artificial, estão recebendo atenção especial dos investidores. O modelo de negócio das tecnologias emergentes está fortemente vinculado a essa utilização estratégica da inteligência artificial, que tem sido pauta aqui no Big Deals em muitas matérias. Atualmente, entre as startups novas, 30% são AI native, 41% são AI enhanced. Esse desenvolvimento, reflete em planos pós-investimento voltados para a consolidação tecnológica robusta e estruturação dos serviços oferecidos. Ou seja, temos dinheiro disponível para investimento no Brasil aqui, né? Segundo esse estudo da Atlântica, Ninha. Exato, a gente tem falado aí dessas oportunidades, né? Então esse 3 bilhões aí em dry powder, na verdade, são o quê? São recursos que foram já captados pelos fundos, mas que ainda não investiram. Então eles estão ali com esse potencial para as startups e, como a gente tem visto aqui no nosso mercado, esse potencial de oportunidades de investimento, né? A gente está falando aqui de fintechs com os nossos ambientes regulatórios mais favoráveis, a gente tem aí o Pix, o Gov, a gente tem trazido cada vez mais essas soluções que tem permitindo. O crescente uso de AI aqui no Brasil, que tem massivo, né? A gente viu, inclusive, na recente missão aí do Vale, o quanto o Brasil é um celeiro aí de AI. A gente usa, por exemplo, o WhatsApp como nenhum outro país e concentra jogadas de informações ali que são potenciais para novas oportunidades. Então, a gente vê capital disponível, oportunidade de startups aí crescendo, um bom cenário e visto aí as rodadas de captação, temos uma melhora cada vez mais aí no nosso cenário de investimento. Né? O problema é que a gente tem um país muito grande, essa é a real. O país é muito grande e toda essa inovação que está acontecendo ao redor dessa área continental está longe de onde o dinheiro é reservado por esses fundos. Então, os gestores de fundos, e aí me perdoem os que são bons, porque existem muito bons, mas em sua maioria estão sentados em cima de um grande capital, não têm
a mesma disposição que os empreendedores têm para irem atrás das coisas que estão transformando fora do seu quintal, e esse capital fica reservado aqui nos grandes centros. Essa é a verdade do Brasil, tá? Então, se o empreendedor consegue vencer essa barreira, sai de lá, vem para cá, fica ferrado aqui em São Paulo, divide casa, não sei o quê, ou fica pagando reunião, o que já coloca ele numa situação diferente de outros, né? Você já tem que ficar fazendo voo para cá. A malha aérea no Brasil é uma lambança. Então, assim, não pensa que é Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Não, a gente está falando de empreendedores em todas as cidades do Brasil, cara, não são só as capitais. Então, você tem uma discrepância entre o acesso ao capital e o capital que seria desovado se esses investidores estivessem tendo acesso a esses superfundadores que estão escondidos ainda. Que bom que isso ainda é assim do ponto de vista da Investidores VC, porque a gente tem uma cabeça de founder também. Então, a gente vai atrás dos founders. A gente gosta de estar presente, de viajar pelo Brasil, de estar em todos os estados, de fazer esse trabalho de achar o ouro, que às vezes está no rio, tá na cachoeira, mas você tem que ir lá, ficar peneirando, né? Tentar encontrar aquelas pepitas ali. E a gente entende que, para o ecossistema, melhor que esse dinheiro fosse deployado, fosse descentralizado, e esse também é um trabalho nosso. Então, o que tange a essa distribuição do capital para inovadores que não estão só nos centros comerciais claros, como São Paulo, e o que tange também a encontrar eles no lugar onde eles estão fazendo inovação, a gente vai ter muita disposição para fazer isso, e seria ótimo que os fundos também saíssem da casinha e começassem a operar um pouco mais fora desses grandes centros. Mas a notícia é boa. Para a gente não reclamar e nem pedir ajuda de ninguém, então, founders, tem dinheiro, mas vocês ainda vão ter que ir até a montanha. Não vai ter jeito. Exato. E nós seguimos aqui de matéria de Health Tech, startups.com.br, da Stephanie Tondo. O WeHandle levanta 36 milhões de reais para modernizar a gestão de terceirizados. A startup WeHandle captou 36 milhões em uma rodada de investimentos liderada pela Canary, com a participação da OneVC, Valutia, Bluestone e Quartzo. O financiamento busca aprimorar e expandir a plataforma que administra o gerenciamento de prestadores de serviços terceirizados para grandes corporações como Globo, Unilever, DHL e Coca-Cola. A empresa, criada em 2020, utiliza inteligência artificial para automatizar processos complexos como homologação de fornecedores e monitoramento contínuo de conformidade regulatória. Com o novo investimento, a WeHandle planeja intensificar sua presença no mercado brasileiro como passo inicial antes da expansão da América Latina, começando pelo Chile. A capitalização será fundamental para acelerar o processo go-to-market, transformando-se na principal infraestrutura de gestão terceirizada no Brasil. Mais uma rodada grande aí nessa semana aí de milhões, 36 milhões. E aqui diz, né, um dos fundadores da startup, que essa não é a primeira captação que eles fazem, já é o segundo cheque. E o primeiro deles ajudou a garantir ali o product market fit da rodada, mas agora eles têm essa potência gigante, eles saem desse crescimento orgânico e se tornam essa infraestrutura de gestão de terceiros aqui no Brasil, o que faz muito alinhado essas tendências globais aqui, né? Segundo relatórios da McKinsey, as inovações digitais cortam despesas operacionais entre 20% e 30% das empresas. Então, o que eles olham é não só, além de AI, trazer essa agilidade, trazer esse compliance nessas operações de grandes empresas. Você viu? A gente viu que Globo, Unilever, Coca-Cola. Então, eles já têm aí grandes empresas. Imagina essas empresas trabalharem com gerenciar terceirizados. Então, eles atendem uma dor aí grande de mercado e agora com mais capital em caixa para continuar desenvolvendo esse setor. E a gente falando aí de tecnologia e inovação, matéria da PEG, da jornalista Karina Brito. Cubo Itaú anuncia hubs de entretenimento e cibersegurança. Para quem não sabe, o Cubo Itaú está completando 10 anos de vida agora essa semana e a gente faz parte, né, dessa história. Durante o período de AB Startups, estivemos no Cubinho, que era o prédio menor, e depois no Cubão, como foi conhecido, né, o novo hub de inovação, e agora eles trazem aí novidades de 2 novos hubs, o de mídia e entretenimento e o de cybersecurity. O hub de mídia vai apoiar startups no cenário dinâmico de digitalização, enquanto o de cybersecurity visa combater a crescente ameaça digital. Essa estratégia aí de hubs setoriais aí do Cubo começou lá em 2018, evoluiu pós-pandemia e agora traz mais cadeias aí de valor.
O Paulo Costa, que é o CEO do Cubo, destaca que o objetivo é transformar a América Latina em um polo global de inovação. Ele já tem 550 startups cadastradas, 100 internacionais e 75 empresas ali parceiras. O Cubo hoje representa um local onde inovação aberta foi fundamental para o fortalecimento do ecossistema. E agora o foco deles é na construção coletiva, ao invés de soluções isoladas, que continua sendo aí o essencial para manter essa competitividade no país. Bom, isso responde o que eu acabei de falar sobre os fundos de investimento no Brasil, né? Sobre esse dinheiro represado. O Cubo entendeu isso. Quando você cria um hub, quando você cria algo que seja uma união por empatia, né, de um determinado assunto ou de um determinado mercado, o que você está fazendo é justamente abrindo mais espaço para aqueles que não estão colados em você possam aparecer. Então, no momento em que ele fala, olha, agora a gente tem um hub de cibersegurança, e o Cubo sendo o que é, né, e o Paulo fazendo um trabalho fantástico há bastante tempo lá, essa notícia se espalha. E aí aqueles que estão espalhados pelos WhatsApps do Brasil, pelos grupos, pelos fóruns, caramba, agora tem um hub novo, é o Cubo, poxa, o Cubo é aberto, já fui lá em alguns eventos, que legal. Esse cara já vai ver um lugar onde ele se sente pertencedor para ele poder colocar o negócio dele. Então, assim, eu sei que às vezes parece que eu tô meio poliana aqui, né? Tô assim, amor, ele tá olhando pelo lado do impacto, mas é que nesse caso, quando a gente vê que tem dinheiro represado e inovação para cacete, tá faltando alguma coisa. E nesse caso, esses hubs são excelentes para justamente aproximar quem estava longe do que realmente importa, que é esse acesso ao mercado, capital e inovação. Excelente trabalho do Cubo. Não sei como é que estão indo os outros hubs e como que a estratégia começou lá atrás está se desenhando, mas cibersegurança, para mim, é um golaço. Assim. Eu acho que esse talvez é um dos grandes segmentos que a gente vai ver como fintech, né? Sempre foi todos os anos, vai sempre crescer. Pode colocar inteligência artificial, vai ter inteligência artificial para os hackers também, então vai ter que ter para a cibersegurança. Não tem jeito, é gato e rato e vai ser para sempre. Só que cada vez mais está tudo tão digital que cada vez mais a segurança vai ser alguma coisa importante e relevante. E nós seguimos aqui de matérias de fintech, de novo, meu Deus, pede a música, DJ. Agora do startups.com.br, Gabriela Del Carmen. Camino capta 54 milhões de reais para ser o centro operacional dos CFOs. Olha aí, ó. A startup Camino, especializada em gestão financeira para empresas de médio porte, recebeu um aporte de 54 milhões de reais. Os principais investidores foram os fundos Flores Ventures e Quana Capital, com a participação adicional da Endeavor Catalyst. O valor será utilizado na expansão da base de clientes e no desenvolvimento de novas ferramentas financeiras. O modelo de negócio da Camino visa facilitar a vida dos gerentes financeiros, automatizando tarefas como contas a pagar e receber, além de conciliações bancárias em tempo real. Com mais de 2 mil clientes e 15 bilhões movimentados na plataforma, a fintech já tem uma presença significativa no Brasil. Eles querem agora, com essa grana, desenvolver produtos voltados para os CFOs que ofereçam essas análises automáticas, previsões financeiras e inteligência artificial. É legal ver isso aqui, né, Aninha? Porque a vida do CFO, geralmente você tem produtos para o CEO, produtos para a área de vendas, produtos para a galera de marketing, aí nanobananas e edições de vídeo, não sei o quê. E o CFO ainda tá lá, né? Com o Excel dele, com conta azul, lá tendo que fazer um monte de pivot table. Tá aí, ó. Você agora tem o seu size amado. Exatamente o que eu ia comentar sobre isso, né? O quanto a gente ainda tem esse movimento, né, financeiro das empresas muito ligado a planilhas de Excel, aos EPRs genéricos, né, essas diversas ferramentas ali, uma implementação muito manual das situações, que agora é o que um pouquinho aí do que a Camino vem trazer de diferente, que é implementar isso, uma solução interessante. E eles comentam, né, que eles já conquistaram os gerentes financeiros ao longo do ano e agora realmente eles querem ir para os CFOs, eles querem atingir esse grande mercado. Legal ver essa segmentação, legal ver o mercado aí de finanças gerando aí agora com 54 milhões, com certeza eles vão conseguir aplicar aí novas tecnologias para o mercado para a gente continuar acompanhando. É isso aí, aqui você vai acompanhando também as nossas matérias e tudo que acontece no mercado de Venture Capital no Brasil. E para você que é fundador e está escutando a gente, ó, não deixa de dar uma voltada aqui, ouvir de novo, tem muita dica aqui nesses valores, hein? O fundo investiu tanto, fez uma secundária, o valuation era X, a empresa já está faturando tanto, você começa a ver um pouco dos múltiplos ali, de quanto aquelas empresas valem, de como que a galera está negociando seus deals, big deals aqui. Se você acompanha, você já está sabendo mais ou menos como que o mercado está em relação ao capital. E você não pode ficar de fora dessa. É isso, a gente tem, semana que vem estamos de volta com mais notícias. Lembrando também que no dia 23, agora desse mês, a gente vai lançar o Next VC, a segunda edição do nosso evento de final de ano, que a gente traz as
tendências do mercado, tudo que a gente vem consolidando aqui ao longo do Big Deals nesse ano. Nesse evento a gente traz os grandes nomes do mercado para comentar um pouco e falar sobre o que vem aí para 2026 também no mercado, então você não pode perder. Dia 23 a gente vai fazer o nosso lançamento oficial, contar um pouco mais sobre quem são os palestrantes, patrocinadores, o que vai ter de especial nessa segunda edição. Então não deixa de se inscrever, o link vai estar aqui na descrição, é gratuito para você acompanhar e garantir aí os descontinhos de primeiro lote em primeira mão. Para você que é ouvinte do Big Deals, comenta lá que a gente também vai estar te esperando. Sexta-feira que vem a gente está aqui com mais conteúdo. Até lá! Até lá!